Oi, 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 todo mundo. Vou esperar aqui que todo mundo comece a entrar, porque eu fiz uma postagem no aplicativo do vizinho, pedindo perguntas para eu poder responder. Eu falei, vou responder pelo TikTok, que é uma plataforma que eu estou aqui testando, né? Para ver se é boa. Então eu vou responder por aqui, enquanto isso eu vou esperando as pessoas entrarem. Eu vou aqui já pegando as perguntas que eu printei lá. E aí a gente já começa enquanto as pessoas vão entrando. Nossa, como tem coisa aberta aqui no meu telefone. Vamos lá. Aqui. Já está tudo pronto aqui para eu começar a responder. Fala aí para vocês, me conta, como é que vocês estão, hein? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo com a franga aí, com o frango sob controle? Como é que tá o negócio? Conta aqui pra tia, como é que tá a questão? E sabe que eu não tenho muita paciência de ficar esperando o povo entrar, né? Que me dá agonia. Eu não sei vocês, mas essa enrolação para começar uma live me dá nos nervos. Tipo, começa logo, fala logo, quem chegou atrasado, dane-se, né? Pega o bonde andando depois. Você tem sempre gente que está atrasada nessa vida. Eu sou uma pessoa extremamente pontual. Eu sou chata com esse negócio de horário. Quem faz terapia comigo, consultoria, atendimento, já sabe. Eu sou britânica. Se eu marquei com você 3 horas eu tô te chamando. Cravado ali em ponto. Se eu não chamei é porque alguma coisa aconteceu. Mas eu sou extremamente chata com esse negócio de horário. Então, quando atrasam comigo, aí eu fico, sabe? Aqui não pode falar palavrão, né? Então eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo. Enfim, vamos lá, gente. Vamos começando, né? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vê depois, né? Vamos lá. A primeira pergunta aqui é o seguinte. Acho que estou em um relacionamento com um narcisista. Como identificar? Gente, o relacionamento com o narcisista ele tem um perfil muito peculiar. Hoje em dia a gente escuta falar muito essa coisa do narcisista, né? O transtorno de personalidade narcisista. Hoje em dia todo mundo é narcisista, todo mundo é psicopata. Mas na verdade não é. A gente sabe que é uma parcela da população. A gente ainda não sabe a porcentagem disso, pode até ser uma porcentagem bem alta. A gente ainda não tem comprovação científica para dizer, olha, X% da população é assim. Mesmo porque, olha só, para alguém ser diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista ou antissocial, que seria o psicopata hoje pelo DSM, a pessoa tem que sentar na frente de um profissional da área da saúde e ser diagnosticado. E normalmente isso não vai acontecer. A não ser que algum familiar encaminhe por algum outro tipo de comorbidade. O que é comorbidade? São doenças, né? São problemas que acontecem com a pessoa e que prejudicam a vida dela. E aí a pessoa muitas vezes vai por conta da comorbidade e não do transtorno em si, ou um próprio familiar encaminha. Fora isso, a pessoa não vai procurar. Por quê? Porque o narcisista ele tem um perfil, assim como o antissocial, de lesar o outro. Então ele está ótimo, ele está lesando o outro e ele está ótimo, né? Então, quem costuma procurar ajuda médica, ajuda de um profissional da área da saúde, é a pessoa que está sendo lesada. Por quê? Porque ela está sofrendo. Então, o narcisista, ele tem um perfil muito peculiar. Qual o perfil? No começo, eles são príncipes e princesas. Eles são maravilhosos, eles são atenciosos, eles são amorosos, eles fazem coisas que você fala assim, nossa, como ele se importa. Eu nunca conheci uma pessoa como ele ou como ela. Então, ele é um cavalheiro, ele é um príncipe, ele faz tudo para te agradar, ele te cobre de elogios além. Por isso que o narcisista, muitas vezes, ele acaba pegando uma pessoa extremamente carente. Porque a pessoa carente, ela tem uma ansiedade por carinho, por atenção, por elogio. Por isso que eu falo
Quem tem ouvido para crítica, tem ouvido para elogio. Quem tem ouvido para elogio, tem ouvido para crítica. Então, assim, por exemplo, eu não preciso que uma outra pessoa me dê esse alimento. Tanto a crítica como o elogio. Porque eu já me elogiei, eu já me critiquei antes de todo mundo. Então, dificilmente eu cairia na mão de uma pessoa narcisista. Porque eu não ia colar. Primeiro que eu já ia perceber, opa, tá exagerado esse negócio aqui. A pessoa nem me conhece, sabe? Eu nem mostrei para ela quem eu sou e ela já tá nesse desespero por mim. Nessa paixonite aguda, parece macumba, né? Parece que a pessoa tá macumbada, magiada. Então, ela sente o negócio, não, porque você é maravilhosa. Porque você é linda, você é uma mulher espetacular. Peraí, como é que ele sabe que eu sou uma mulher espetacular? Ele nem me conhece? Acabou de me conhecer. Como é que sabe que eu sou maravilhosa assim, desse jeito? Então, existe um exagero em tudo. Outro ponto, muito rapidamente, a pessoa pula etapas. Cuidado. A pessoa mal conhece você, em uma semana ela quer namorar. Estamos namorando. Agora estamos num relacionamento sério. Então, assim, ele pula etapas, ele nem mal conheceu você, ele já quer namorar. Porque, gente, o homem, ele tem um padrão de comportamento, né? Então, o lema do homem é devagar e sempre. Então, é um passo de cada vez. Ele vai te conhecer, ele vai sair com você, vocês vão conversar, depois vocês vão acabar indo pra cama, depois, até chegar ao ponto de assumir um relacionamento. Então, concorda que existe um processo aí? O narcisista, ele pula essas etapas. Ele vai direto pro namoro, pro relacionamento sério, porque nós vamos viajar, porque, sabe, eu quero casar, eu quero ter filhos. Então, assim, ele fala muita coisa que a mulher quer escutar. Ou que o homem quer escutar. Tá? Então, cuidado com essas pulações de etapa. Tá? Então, ele vai direto para aquilo. Ah, porque a gente vai casar, porque eu quero morar com você, porque nós vamos nos casar na nossa casa. Olha essa almofada, que linda, pra gente decorar a nossa casa. Tipo, cara, comecei a sair contigo agora, comecei a namorar agora, que você tá falando de casamento. Calma, né? Vamos andar devagar aí com a carruagem, né? Então, isso é um ponto principal. Depois que você começa essa relação, o que ele começa a fazer? Ai, gente, eu odeio essas motos que fazem esse barulho. Dá vontade de dar na cara, né? Porque a fábrica passa anos estudando uma forma do escapamento da moto ficar silenciosa. Aí o animal faz o quê? Destrói o escapamento para ficar barulhenta. Não é para dar na cara? Uma pessoa dessa não tem condição de ter moto, gente. Não tem cognição para ter moto, tá? Mas continuando aqui. Aí você começou o relacionamento. Passou essa primeira fase que a gente chama de love bomb. Ou seja, ele é aquele bombardeio de amor, tá? E de atenção, de carinho, de afeto, de tudo. Ele começa a ficar esquisito. Então, a primeira coisa que acontece, ele se dá uma leve afastada e você já não entende, porque você fala, nossa, a pessoa estava tão assim comigo e de repente ela está se afastando. Que coisa mais esquisita, né? E se afastou, você automaticamente, você faz o quê? Você vai atrás da pessoa para tentar entender. Você fica desesperada, você não entende. E aí, mais que ela se afasta de você. Isso tudo faz parte do processo, tá? E aí, começa a cismar com coisas pequenas e sem importância. Então, começa a te criticar aos poucos, sem você perceber. Então, começa assim. Esse batom não fica bem para você. Não fica bem. Essa cor de esmalte, eu não gosto. Eu prefiro um branquinho. Eu não gosto de esmalte com cor. Eu gosto de transparente. Você já viu sua pele como tá? Tá meio com uma sarda. Acho que você tem que fazer um peeling. Olha o teu cabelo. Você não vai cortar esse cabelo? Tá muito comprido esse cabelo. Olha essa roupa. Não. Essa roupa não tá combinando com você, com o seu corpo. Não, sua bunda não tá boa com essa calça. Olha, eu acho que você tinha que fazer mais academia, viu? Você tá ficando meio flácido, você tá engordando. Você viu como você tá engordando? Esse teu trabalho aí não é trabalho, né? É hobby. Você ganha muito pouco. Você tinha que estar se esforçando mais. Não ri desse jeito. Ri mais baixo. Pra que você fica gesticulando na hora que você fala? Parece uma italiana gesticulando. Pra quê? Não precisa ficar se mexendo desse jeito. Menos. Você tá chamando muita atenção. Menos. Então você percebe que são coisas, muitas vezes sutis, e você tá tão ali, envolvida naquela relação, que você simplesmente não percebe. E o teu medo é tão grande de perder a pessoa, que você começa a se empurrar para dentro. Você começa a ficar com medo. Você fala, por quê? Porque se ele fala, por exemplo, da tua risada, que a tua risada é alta demais. Aí você tá rindo demais, alto demais. O que acontece nessa hora? Você
por medo de perder, você começa a rir mais baixo. Você fala, eu vou mudar a minha risada, eu vou me controlar. E aí você começa a se empurrar para dentro, você começa a ficar com medo, você começa a pisar em ovos. Porque se você diz para ele, minha risada é ótima, eu vou continuar rindo assim, ele faz algo muito peculiar, que é o tratamento do silêncio. Ele não fala com você. Ele te ignora. Por exemplo, se vocês moram na mesma casa, ele vai ficar dias sem falar com você. Gente, como é que você convive com uma pessoa que, na mesma casa, que não fala com você? Gente, é algo assim, é torturante. É horrível. Então, você vai entrando em algo interno de inadequação e de tentar consertar aquilo. Então, para você não ter que passar pelo tratamento do silêncio, você acaba fazendo aquilo que a pessoa quer. Então, você muda a cor do seu batom, você muda a cor do seu esmalte, você emagrece ao ponto de ficar anoréxica, você vai para academia e se mata, sabe? Você deixa de fazer as coisas que você gosta. Um outro ponto muito importante do narcisista, ele afasta você das pessoas do seu convívio. Então, se você tem amigas, nenhuma amiga presta. Ah, essa sua amiga não presta, essa sua amiga sai com um monte de homem, essa sua amiga é falsa, essa sua amiga é grosseira, essa sua amiga não serve para estar com você. E mais, os seus familiares também. Então, assim, qualquer pessoa que possa ter a possibilidade de te abrir os olhos e falar para você, olha, tem alguma coisa errada acontecendo, cuidado. Você está deixando de ser você. Ele afasta. Quando você percebe, você está sozinha. Você não tem amigos mais próximos de você, ele te afastou dos seus familiares, ele te afastou de todo mundo. Tudo aquilo que você costumava fazer, você não faz mais. Você entendeu? Então, é isso que começa a acontecer. E aí vem, para coroar o perfil do narcisista, ele sempre está fazendo triangulação. O que é triangulação? Sempre tem ele, você e mais uma pessoa. Sempre. Sempre tem mais uma pessoa. Então ele está sempre traindo, ele está sempre em conversas paralelas, ele está sempre elogiando outras mulheres para você. Sempre na comparação, sempre comparando você com outra mulher, você com outro homem. Então você está sempre aquém, você está sempre abaixo, você está sempre se sentindo inadequada e está sempre insegura, porque você pensa, gente, ele está falando com outras, ele está traindo, eu vou perder esse homem. Então você começa a entrar numa mistura de desespero, de medo, de insegurança, de pânico, de crise de ansiedade, de depressão. E para você conseguir sair disso, gente, eu vou falar para vocês, em torno de 1 ano. Então é algo que mexe muito com a pessoa, que a pessoa não consegue nem entender como é que ela se colocou naquela situação. Eu acho que eu consegui aqui, em 13 minutos, resumir para vocês o que é um relacionamento com narcisista. Então, tá aí. É esse o perfil, tá? Vamos aqui para outra pergunta. O namorado dizia que não tinha dinheiro para comprar chocolate para mim, mas comprou. Eu não consegui ver aqui o resto aqui. Assim... Muitas vezes, tem muito homem que é extremamente... eu não acho que seja errado a gente tomar conta do nosso dinheiro, né? Mas você percebe que ele não tem dinheiro para sair, para tomar um suco com você, mas ele tem dinheiro, por exemplo, para comprar alguma coisa para o irmão, para a mãe, para um amigo. Então você pensa, opa, ele não tem dinheiro para estar comigo, para sair comigo, mas dinheiro para as coisas dele, para comprar um videogame caríssimo, ele tem. Então, assim, você tem que... e isso eu não estou me referindo apenas ao videogame, tá, gente? A gente tem que perceber se a gente é prioridade na vida da pessoa. Se exatamente a pessoa quer agradar a gente, quer fazer a gente feliz ou não. Tipo, trata a gente ali de qualquer jeito. Então, assim, a pessoa nunca tem tempo para mim, a pessoa nunca tem dinheiro para estar comigo. Eu não estou pedindo para a pessoa pagar um jantar caríssimo num restaurante. Não é isso. É, assim, um pequeno cuidado. Vamos sair para tomar um suco? Vamos sair para tomar um chopp? Vamos sair para comer um hambúrguer? Ninguém vai ficar mais pobre por conta disso, certo? E aí você percebe que a pessoa fala que não tem dinheiro, mas ela gasta com outras coisas super caras, que você fala, nossa, para quem falou que não tem dinheiro, tá gastando assim. Então, assim, claramente você não é prioridade para ele. É isso que a gente tem que ficar atento, tá? Outra pergunta aqui. É possível encontrar bons homens em apps de relacionamento? Claro que é. Gente, as pessoas que estão no aplicativo, elas estão na rua. Elas estão na balada, elas estão no bar, elas estão na faculdade, elas estão nas empresas, elas estão no horário de almoço almoçando por aí.
Então, são as... Deu uma travadinha, né? Continuando. Então, assim, as mesmas pessoas que estão nos aplicativos, gente, estão na rua, né? Então, claro, é meio que procurar uma agulha no palheiro, com certeza. Mas tem pessoas boas. Eu tenho várias histórias aqui de meninas, mulheres que conheceram seus maridos no aplicativo. Porque às vezes também a pessoa não tem saco e não tem tempo de ficar indo, né? Em balada, em bar e tal, a pessoa trabalha pra caramba. Então, às vezes, o aplicativo, ele ajuda. Claro que você vai encontrar um monte de porcaria, gente louca, gente com problema, homem casado, homem que só quer furunfar. Você vai encontrar tudo isso. Mas você pode encontrar gente boa sim. Então, acho que assim, é uma possibilidade que existe hoje. Por que não? Tá? Eu tenho várias histórias aqui, de verdade. Outra perguntou aqui, por que você não faz uma live no YouTube? Nunca fez. Gente, eu tenho live no YouTube, sim. Tenho. Se você clicar lá lá na parte de live, você vai ver que tem, tá? E sabe o que acontece, gente? Assim, o meu foco não é rede social. O meu foco é saúde mental, né? Eu trabalho com pessoas que estão sofrendo, que estão com problema. Então, assim, eu trabalho atendendo gente o dia inteiro, até quase 11 horas da noite. Então, não me sobra tempo para ficar fazendo live. Eu sei que tem um monte de gente que faz live todo dia, publica vídeo todo dia. Eu não tenho esse tempo, justamente porque o meu foco é saúde mental. Meu foco é atender as pessoas, é fazer as pessoas caminharem com as suas próprias pernas. Então, por isso que o meu tempo acaba sendo muito escasso, tá? Mas agora aqui com o TikTok, eu vou começar a fazer mais live para vocês, vou vir aqui responder as perguntas, até para ter essa proximidade. Mas eu faço sim, é que me falta tempo de fato, tá? Porque quem está fazendo live muitas vezes não está efetivamente trabalhando, tá? Então, eu tô. Aí fica difícil, né? Namorado disse que só vem me ver quando enjoar o... não deu para ver aqui o que mais ela escreveu. Bom, esse caso aqui é mais ou menos o caso da outra menina lá, né? Então, assim, primeira coisa, olha como ele se sente confiante, confiado, abusado, de vir falar para você um troço desse, né? Eu só vou te ver quando eu enjoar de tal coisa, do Zelão, do Geleia, do jogo de videogame, só quando eu enjoar de assistir futebol, só quando eu enjoar de tal coisa. Então, assim, ele se sente tão seguro ao ponto de falar para você que ele só vai te ver quando ele alguma coisa, tipo, você que espere. Então, eu fico pensando na situação dessa pessoa, né, dessa menina, que ela deve ficar tão atrás dele, bajulando, indo atrás, mandando mensagem, perguntando, quando é que você vai vir me ver? Você não vai vir me ver? Aí ela vai lá na casa dele, se planta na casa dele, etc, etc, etc. Então, ele fica numa segurança, porque ele sabe que ele pode falar o que for para ela, tratá-la de qualquer jeito, que mesmo assim ela vai continuar ali. Então, você tem que mudar a tua conduta urgentemente. Do tipo, não esteja lá quando ele te procurar. Porque na hora que você sumir e começar a cuidar da tua vida, deixar ele de lado, é a hora que ele vai se perguntar, cadê minha mulher? Onde que ela está? Então, é isso que você precisa fazer, cuidar da tua vida. E talvez repensar essa relação. Porque eu acho que uma pessoa que trata a outra assim, será que de fato merece nosso tempo, nossa atenção, nosso carinho, o melhor que a gente pode dar? Porque você está empenhada na relação, mas ele não tá nem aí. Eu ia já falar uma palavrão. Ele não está nem aí. Ele faz aquilo que ele quer. Entendeu? Então, eu acho que você tem que repensar nesse relacionamento e mudar a tua conduta. Tá bom? Como esquecer um ex que você não quer mais voltar, mas não para de pensar nele? Olha só, vamos entender primeiro como é que é a nossa mente, né? A nossa mente, principalmente a mente consciente, que fica nessa região aqui, né, do córtex frontal, bem na sua testa, que eu apelidei carinhosamente de franga, tem um modo de agir. Então, é como se fosse um computador. Tudo aquilo que você coloca aqui na mente consciente, ela vai ficar pensando repetidamente. Então, o que acontece? No seu caso, você colocou o ex lá na sua cabeça. Você sabe que ele não é bom para você, seja pelo motivo que for, não sei o que aconteceu. Ele não é bom para você não quer mais voltar com ele, mas você continua pensando na pessoa. Por quê? Porque uma coisa é a minha resolução, aquilo que eu identifiquei que ele não é uma pessoa boa para mim, então eu preciso botar ele para fora da minha vida. Mas existe uma coisa chamada sentimento. É louco isso, né? A gente continua gostando da pessoa, mesmo sabendo que essa pessoa não é pra gente. E aí, obviamente, fica aquilo lá na nossa cabeça. É normal. Entendeu? Então, a gente precisa encontrar pensamentos novos
que substituam esse programinha que está rodando na sua cabeça. Então, no começo vai te dar um pouco de trabalho. Por quê? Porque a cada pensamento sobre ele que vier na sua cabeça, na franga, você tem que pensar, mas eu não quero voltar com ele. Eu gosto dele, eu nutri um sentimento maravilhoso por ele, gostaria muito que desse certo, mas ele não é para mim. Então, se ele não é para mim, é uma questão de tempo para esse pensamento ir embora. E desviar a tua atenção, sabe? Procurar olhar para outras coisas. Procurar fazer outras coisas nessa hora, porque a mente da gente tem uma característica que ela aprende com muita facilidade. Então, aquilo que você se esforça, você vai se esforçar aí uns 10 dias, 15 dias. Você vai começar a perceber que os pensamentos vão começar a ser substituídos de uma forma automática, sem que você precise coordenar isso. Vai vir o pensamento na sequência, mas ele não é para mim. E você vai conseguir com mais facilidade não pensar mais. Mas aí entra uma coisa muito importante. Eu vejo que tem pessoas que querem esquecer, mas não largam o osso. Ou seja, continua lá olhando a rede social da pessoa, ou seja, fica se alimentando daquilo que a pessoa está postando, o que ela está fazendo, o que os amigos estão fazendo. Ela vai olhar o WhatsApp, ela vai olhar o status do WhatsApp. Então, ela fica ali olhando as redes sociais dele. Então, você fica alimentando. Então, como é que você vai deixar de pensar numa pessoa que você está toda hora olhando? Toda hora. É como se você fosse lá, botasse o lixo para fora de casa e você fosse remexer o lixo. Então, cada vez que você volta, você está remexendo o lixo. Cada vez que você volta, você está remexendo o lixo. Então, aí, obviamente, fica muito mais difícil de você conseguir substituir os pensamentos e parar de pensar. Então, tem que ter também um esforço seu. Ah, Fernanda, mas eu não consigo parar de olhar a rede social dele. Olha, cada vez que você faz isso, você está se desvalorizando aos seus olhos. Não é nem aos olhos de outra pessoa, são aos seus olhos. E eu penso o seguinte, a gente consegue tudo aquilo que a gente quer nessa vida. Então, essa coisa de, eu não consigo, consegue sim. Você vai sentir falta no começo, vai ter tipo uma sensação de abstinência. Mas você vai conseguir com toda certeza, tá? Então esse negócio de, não consigo, Fernanda, eu fico com raiva quando vocês falam isso. Eu não consigo. A gente consegue qualquer coisa, gente. Eu tenho um paciente aqui viciado em crack e que largou. Então assim, se eu conseguir fazer uma pessoa largar o crack, não vou conseguir deixar você de separar de olhar a rede social do ex. Você percebe que é uma coisa meio, né? Dá vontade de dar na cara de vocês. Vamos aqui para a próxima. Devo falar que quero um relacionamento? Ou se ele não falar, devo sair fora? Olha só, existe um processo para isso, né? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente vai começar a sair, mesmo porque a gente primeiro precisa saber se essa pessoa está apta a ter um relacionamento com a gente, né? Eu não vou sair me relacionando com qualquer um, né? Então, é normal nesse começo, primeiro mês, segundo mês, a gente está se conhecendo, a gente está saindo, a gente está vendo se a pessoa, se a informação bate, se o nosso modo de pensar bate, se os nossos valores vão bater. E aí, quando está indo lá para o terceiro mês, você já começa a perceber se essa relação está de fato caminhando para um relacionamento, um namoro ou não. Por quê? Porque quando está caminhando para um namoro, a pessoa compartilha a vida dela, os problemas, o trabalho, a família, medos, inseguranças, projetos, planos, desejos, vontades. Ela vai se interessar pelas suas coisas. Então, ela vai querer saber aquilo que você está fazendo. Qual que é a sua preocupação? Vai procurar te ajudar com as coisas que você quer. Então, vai se interessar pela sua vida, vai se interessar principalmente pela sua segurança. Se você é mulher, vai ficar preocupada com você. Não vai querer você zanzando por aí sozinha. Vai ficar preocupado com aquilo que você está fazendo. Vai se mostrar presente. Então, vai mandar mensagem para você, vai querer saber como foi seu dia. Vai fazer planos para o final de semana. Então, não é aquela coisa assim, final de semana a pessoa some. Final de semana tá com o Zelão, Bolão, Azeitona e Reco-Reco na balada e você lá esperando ele mandar uma mensagem. Não, ele vai estar com você no final de semana, ele vai fazer planos com você. Então, vai começar a apresentar os amigos em comum, vai querer conhecer os seus amigos, vai querer participar da sua vida. Então, assim, é uma pergunta disso de, como é que eu sei se isso está indo para um relacionamento? Será que eu posso falar que eu quero um relacionamento? Eu acho que você já sabe meio que, a partir do momento que a gente começa a se questionar, será que isso está caminhando para um relacionamento ou será que ele só quer sexo, por exemplo? A gente já sabe, pela forma que a pessoa está agindo. Então, quando bater o terceiro mês e você percebe que aquilo não está caminhando para aquilo que você quer, aí cabe um posicionamento. Como que você faz esse posicionamento? Que aí é muito importante, tá? Não é cobrando a pessoa, porque cobrança nunca funcionou. Você tem que agir. Como é que você age? Primeiro, você dá um passo para trás. Ou seja, deixa ele te procurar. Deixa ele começar. Por exemplo, se ele quer encontrar com você numa quarta-feira, sendo que no sábado ele vai estar com o Zelão, Bolão, Azeitona, Reco-Reco e Geleia,
Você fala pra ele que você não pode, que você tem um compromisso na quarta-feira, mas no sábado você pode. Dá um passo pra trás. Aí vamos supor que ele fala, é que sábado é aniversário do Geleia, a gente já combinou. Ah, puxa, que pena. Fica pra outra semana, então. Quando chegar na outra semana, ele vai querer encontrar contigo na terça. Ou na segunda. Você vai falar, puxa, essa semana eu tô em curso na empresa. Então eu só vou poder no sábado. Então você vai começar a meio direcionar para aquilo que você quer. E aí, obviamente, talvez ele pergunte assim, você não tá querendo mais encontrar comigo? Aí é a hora de você falar. Não, não é isso. É que eu também tenho minhas prioridades durante a semana, o meu momento de descanso e de fazer atividades seria no final de semana, e eu tô vendo que talvez a gente não esteja na mesma fase, porque eu sou uma pessoa que eu tô acostumada a estar no relacionamento, eu gosto de estar no relacionamento, né? E eu tô vendo que talvez você esteja numa fase mais solta, você não quer nada, não quer um compromisso, você não quer namorar, você tem outras atividades para fazer, então talvez a gente esteja em momentos diferentes. E tá tudo bem se for isso, não há problema, eu só tenho elogios com relação a você, mas realmente eu tô numa outra fase, né? Eu tô numa fase que eu quero namorar. Então perceba aqui no meu discurso que eu não tô cobrando a pessoa, muito pelo contrário, eu tô falando daquilo que eu quero. Isso seria uma comunicação assertiva. Porque a maioria das mulheres chega e fala assim, a gente vai namorar ou não vai, hein? Você não vai namorar comigo? Você não vai me assumir? A pessoa já se coloca na defensiva. Ao contrário, se você mostra para a pessoa que você está muito tranquila, você está muito serena, tudo bem, você está numa outra fase de vida, ok. Você vive como você quiser, meu querido. O que importa aqui para mim é aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto. Então, se você não vai dar aquilo que eu quero, vamos embora. E aí, se a pessoa falar, realmente, olha, eu não tô para namorar, não tô nesse momento agora, tô focando no meu trabalho, acabei de sair de um relacionamento, meu foco não é esse, tudo bem. Tudo bem, como eu te falei, só tenho elogios com relação a você. Eu agradeço muito pela sua sinceridade, viu? Mas eu prefiro seguir de uma outra linha, tá bom? Mas a gente não vai mais sair? Eu acho melhor não, né? Porque a gente quer coisas diferentes. Então não tem por que eu continuar saindo com você, porque esse não é o meu objetivo. Tá bom? Mas somos amigos, tá? Desejo tudo de melhor pra você. Um forte abraço, fique com Deus. E cai fora. Porque aí assim, se ele tá começando a se envolver com você, começar a ter um envolvimento, com certeza vai passar uns dias, uma semana, 2, 3, às vezes até um mês, e a pessoa fala, puxa, eu tava gostando de estar com ela. Era gostoso a gente estar junto. E aí, obviamente, ele vai acabar vindo atrás. Agora, se ele não queria nada com nada mesmo, você só estava perdendo seu tempo. Então, eu acho assim, a gente sempre ganha nessas horas, sabe? Porque a gente não está perdendo nosso tempo. A gente está caindo fora de uma pessoa que aquilo ia acabar de qualquer jeito, né? Se ia ficar, às vezes, um ano, um tempão, meses com aquela pessoa, esperando aquilo virar um relacionamento que de fato não vai virar. Então eu não gosto de perder meu tempo, porque tempo perdido, gente, eu sempre falo, tempo perdido é uma coisa que não volta atrás. Tomar uma aguinha aqui. Tempo perdido é uma coisa que não volta atrás. Então eu prefiro não perder meu tempo, mesmo que eu esteja assim, super gostando da pessoa. Então a gente tem que ficar muito ligada nisso, porque às vezes a gente fica tão envolvida com a pessoa que a gente não tem coragem. Você fala, mas eu vou largar dela, eu vou sentir falta, eu vou sofrer. Mas é melhor sofrer agora com 3 meses do que daqui a 1 ano, né? Quando você perceber que você empatou sua vida um tempão e essa pessoa de fato não estava nem aí, não te considerava. E pior, às vezes você fica ali investindo um tempo e você percebe que a pessoa acabou assumindo um relacionamento com outra. E você que estava ali durante esse tempo todo esperando ele assumir, na verdade isso não aconteceu. Então, eu penso que é melhor você tomar uma decisão. Agora, você sair, porque aí você sai por cima. É melhor do que ele virar pra você e falar, então, olha, eu tô conhecendo outra pessoa, ou você perceber, de repente, você ficar sabendo que ele tá ficando com outras, embalada em outros lugares. Aí eu acho pior ainda, porque aí você se sente descartada, sabe? Você se sente a última das criaturas, assim, uma pessoa sem importância. Pô, não tem importância nenhuma pra ele, não tem o menor cuidado comigo. Aí sim acaba mexendo com a tua autoestima. Então eu prefiro eu sair por cima, porque pelo menos eu falo, eu tomei a decisão. Eu dei o checkmate. Eu saí porque essa pessoa não estava me oferecendo aquilo que eu queria. Aquilo que a pessoa me oferecia estava muito aquém, na verdade, daquilo que eu desejava. Então eu prefiro eu tomar a decisão. E aquilo que eu falei, muitas vezes a hora que você toma a decisão e sai por cima, é a hora que a pessoa se toca, tá? Vamos ver a próxima aqui.
Olha isso aqui. Levei bloco porque fui andar de cavalo com outro. Foi cavalgar, né? Safada. Ele estava adicionando um monte de mulher. Bom, aí ok, né? Eu fico pensando, se ele estava adicionando um monte de mulher, ele também não estava fazendo coisa boa, tava? Não, então, obviamente, você se reserva o direito de fazer o que você quiser, inclusive cavalgar no cavalo alheio. Tá, prima? Então, nesse caso, pensa, talvez para ele seja 2 pesos, 2 medidas. Ele pode fazer o que ele quiser, você não. Você tem que ficar quietinha em casa, ajoelhada, rezando o terço, lendo a Bíblia, enquanto ele está adicionando um monte de mulher. Então, assim, você vê que é um troço totalmente degringolado nessa relação, toda errada. Então, assim, você foi cavalgar, né, no meio de transporte alheio, e porque ele estava adicionando um monte de mulher. Então, assim, a coisa está toda errada. Então, não faça absolutamente nada. Se ele te bloqueou porque ele ficou com raivinha, ele vai entender também que ele estava fazendo coisa errada, né? Então, acho que é o seguinte, ele tem que tomar posse da mulher dele, no sentido de fazer a coisa certa. Senão, você vai ficar passando raiva. Então, para mim, é uma relação totalmente degringolada, de verdade, assim, não vejo vantagem nem você continuar com isso, por mais que você se sinta atraída por ele, tá? Como conviver com pessoas falsas no trabalho, que sei que falam mal de mim. Olha só, gente, eu passei por algumas empresas na minha vida, trabalhei muitos anos no mundo corporativo, né? Trabalhei, inclusive, como consultora, então eu ia em várias empresas. E uma conclusão que eu cheguei é toda empresa vai ter uma casquinha de ferida. Toda empresa vai ter gente falsa. Toda empresa vai ter gente que vai falar mal de você, que vai tentar puxar seu tapete gratuitamente, inclusive, sem você ter feito nada. Você só estava passando, mas essa pessoa, ela não vai com a tua cara, então vai querer te prejudicar, vai te encher o saco. Coisa de gente infeliz. Gente frustrada faz isso, né? Gente que tá feliz, que tá tudo de bem com a vida, ela não vai se importar com os outros. Então, a pessoa tá tão frustrada que ela quer puxar o tapete. Então, assim, você vai conviver com isso em qualquer empresa que você for. Tem gente que fala assim, eu vou sair dessa empresa, porque essa empresa tem muita gente que fala mal, gente falsa. Bom, você vai para outra empresa, você vai passar pela mesma coisa. Então, eu vi que toda empresa tinha isso. Então, assim, chega uma hora... aliás, eu acho engraçado, né? Para mim, empresa, CNPJ, é um zoológico, com vários tipos de espécies de animais diferentes, cercadas por uma parede. Então, você tem que entender que você está indo para lá para trabalhar. Você não está indo lá para constituir uma grande família, tá? Não, né? Então, se é assim, eu acredito muito que você... assim, essa coisa de se importar e fulano falou mal de mim. Deixa eu falar. Olha pra mim, imagina se eu viesse pra internet e ficasse preocupada com que fossem falar de mim. Se fossem me xingar, me ridicularizar, e fazer vídeos contra mim, e me ameaçar. Você acha que eu tava aqui, botando minha cara a tapa? Lógico que não. Então, eu aprendi a criar o que eu chamo de pele grossa, na verdade. Então, assim, eu penso o seguinte, se a pessoa tá falando mal de mim é porque eu sou importante, né? Porque se eu fosse insignificante, eu ia passar completamente despercebida, ninguém ia nem ligar pra mim. Então, as pessoas falam, é porque eu incomodo, porque assim, a inteligência incomoda, a beleza incomoda, o sucesso incomoda, a competência incomoda, o estudo incomoda, a esperteza incomoda, o bom humor incomoda, o fato de você não se importar com os outros incomoda. Então, assim, você vai incomodar. E é isso. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Pensa, tá, a pessoa tá falando mal de mim porque eu sou importante, é porque ela se incomoda comigo, deixa ela lá se divertindo. Porque também, se você for parar para analisar, o fato da pessoa falar de você não deixa de ser uma forma indireta dela fugir da vida dela. Enquanto ela tá falando mal de você, mal dos outros, ela não tá deixando de olhar para a vida dela. Então isso é uma fuga, concorda? Enquanto eu tô olhando os outros aqui, eu não tô olhando o que eu preciso olhar aqui, na minha vida. Então eu sinto até dó da pessoa. Hoje, eu olho as pessoas com outros olhos, outra visão. Acho que talvez por conviver com tanta gente, né, escutar problema de tanta gente, então eu sei que a pessoa está sofrendo. E muitas vezes é uma forma torta da pessoa pedir socorro, inclusive. Então, é uma pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que está sentindo dor para ela fazer isso. Então, a minha forma de visualizar hoje o ser humano e as atitudes dele é totalmente diferente, tá? Vamos lá, que é a outra. Como ter mais autoconfiança quando não se tem?
Sou autotóxica desde criança. Eu acho que todo mundo, né? A gente é criado, na verdade, para não ter confiança na gente. Olha a nossa criação como é. Me obedeça que eu sou sua mãe. Eu que sei, você não sabe. Me obedeça que eu sou seu pai. Me obedeça que eu sou sua professora. Olha a frase que eu escutava muito da minha professora quando eu era criança, né? Das minhas professoras. Quando você for alguém na vida. Então eu ficava pensando, quando é que eu vou ser alguém? Eu não sou ninguém, então? Então eu não sou ninguém hoje. Quando é que eu vou ser esse alguém? Então você cresce com essa sensação que você não é ninguém. E quem sabe um dia, quiçá, não sei como, porque ninguém me explicou como é que eu seria alguém. Só falavam que eu tinha que estudar para ser alguém, mas será que é só isso mesmo? É só o estudo? Hoje a gente sabe que não. Então, assim, é como se eu não sou ninguém, eu não existo. Então, a nossa criação desde criança é essa, uma criação totalmente errada. Então, os nossos sensos são descartados. Quer ver uma coisa? A criança tem que aprender a compartilhar. Compartilhar o brinquedo, compartilhar o lanche. E eu fico me perguntando, por quê? Por que estão destruindo os nossos sensos? Caramba, eu lembro que me forçava a compartilhar um sanduíche, mas eu não queria compartilhar, eu queria comer sozinha. Porque você tem que dar um pedaço do seu sorvete para a coleguinha, mas eu não quero meu sorvete babado com a baba de outra pessoa. Por que eu estou errada? Por que eu estou errada, gente? Então você percebe que destrói os nossos sensos. Destroem aquilo que a gente tem de precioso, os nossos instintos, o nosso querer. Destrói. Então fica nessa coisa, porque a criança tem que aprender a compartilhar. Vontade de falar para você, mas tu compartilha alguma coisa? Tu compartilha a tua gaveta de calcinha? Tu compartilha a tua escova de dente? Tu acabou de comprar um sorvete ali na padaria, tu vai querer compartilhar? Não! Se você compartilha no ódio, você não queria. Você fica com nojo do sorvete, você joga fora o sorvete e vai lá comprar outro. Então por que a gente tem que forçar uma criança a ser assim? Então olha quanta coisa errada a gente ensina para os nossos filhos. Olha quanta coisa errada fizeram com a gente. Então é uma construção. Então a gente cresce adultos sem autoconfiança. Eu era assim. E eu passei por uma modificação na minha vida, né? Eu comecei a perceber que eu estava indo por um caminho onde eu me anulava, eu passava por cima de mim que nem um rolo compressor. E eu pensei, isso não tá dando certo, né? Porque se pelo menos as minhas coisas estivessem dando certo, ok, mas não tava. E aí eu comecei a entender que eu tinha que obedecer aquilo que eu tinha aqui dentro. Gente, a gente tem uma bússola aqui. E eu tinha que obedecer isso. Eu tinha que obedecer aquilo que eu queria, mesmo que todo mundo fosse contra, mesmo que não fosse politicamente correto. Que hoje tem isso, né? Tudo é politicamente incorreto, tudo não pode, e a gente se ferrando. E a gente se ferrando, a gente se ferrando. Eu falo, mas eu vou de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Eu não passo por cima de ninguém, eu não maltrato ninguém, eu não prejudico ninguém, eu não puxo tapete de ninguém, mas eu vou aqui dentro de mim. Então, assim, não é porque... A luz até piscou. Não é porque eu estou deixando de fazer uma coisa para uma outra pessoa que eu esteja fazendo mal a ela. Mas eu não posso simplesmente passar por cima de mim para fazer bem para o outro. Por quê? Porque se eu não estiver bem, gente, como é que eu vou ajudar as pessoas? Como é que eu vou atender as pessoas? Se eu não estiver me sentindo bem na minha vida, como é que faz? Como é que eu fico? Então tudo bem eu ir lá pro fundão? Não. Eu vou começar a me priorizar. Eu vou começar a me perguntar se realmente eu estou me sentindo bem fazendo aquilo, se aquilo faz bem para mim, em primeiro lugar. Aí depois eu vou ver aquilo que eu posso fazer pelo outro, aquilo que está a meu alcance fazer pelo outro, desde que eu não tenha que passar por cima de mim, eu vou fazer. Você entendeu a diferença? Agora, a política hoje, qual que é? A política que a gente tem na sociedade é submeta-se. Se jogue lá para baixo. Faça o que for preciso, se acabe inteira. Se maltrate para você fazer pelos outros. Ninguém pode ficar mal, mas você pode. É assim que nós somos criados. Então, é essa modificação que você tem que começar a fazer. Você tem que se perguntar para tudo, desde a coisa mais simplesinha do mundo, o que é que de fato você quer? O que é que de fato você quer fazer? O que você quer sentir? O que você não quer? E você tem que obedecer esse senso. Óbvio, desde que você não prejudique ninguém. O fato de eu não ter condições, de repente, de ajudar uma pessoa no momento que ela precisa, não significa que eu esteja deixando de ser cristã. Mas eu não posso simplesmente me largar no meio do caminho para ficar ajudando todo mundo. Porque isso vai contra até as leis universais, vai até contra a lei de Deus. Né? Eu vou ajudar outra pessoa, mas primeiro eu tenho que me ajudar. Primeiro, eu penso assim, Deus me deu para eu cuidar de mim. Porque se eu não me cuidar, quem é que vai cuidar? Se eu não estiver bem comigo, como é que eu vou cuidar do meu próximo? Como é que eu vou cuidar da minha irmã, do meu irmão, se eu não estiver bem comigo? Então, em primeiro lugar, sou eu. Está na Bíblia, né, gente?
Então é isso. Então o princípio é esse. Para você passar a ter autoconfiança, para você voltar a ter esse elo com você, esse elo que foi quebrado quando você era lá atrás, quando você era criança, tá? Qual dica você pode dar para ganhar na quina, assim como você fez? A gente ganhou na quina algumas vezes, a gente ganhou na quadra também. Eu vou contar o que eu faço, gente. Quando eu vou jogar na Mega Sena, por exemplo, eu abro na tela, né? Porque eu jogo online, eu não vou na lotérica. Eu jogo online, eu entro no site da Caixa Econômica e eu vou jogar online. E aí eu seguro o mouse e eu fecho meus olhos. E onde tem o quadrado, né? Com todos os números. Então eu mentalizo o universo, eu penso no universo. Essa grandiosidade que é o universo. E aí eu vou com o mouse, eu vou clicando nos números sem olhar qual que é o número. Eu faço isso, eu procuro ficar bem tranquila na hora. Eu falo, eu tô aqui me ligando com o universo. Não é que eu vou acertar os números, é o contrário. Eu penso, eu vou dizer quais são os números. Para o universo. Não é o universo que vai me dizer os números. A maioria faz isso, né? A maioria tenta adivinhar qual vai ser o número que vai sair. É o contrário. Eu vou dizer quais são os números que vão sair. Então eu simplesmente fecho os olhos e vou. E vou adicionando o carrinho. Acho que tem um número mínimo, né? De jogo que tem que fazer. Eu não lembro, acho que é 30 e poucos reais. E aí eu faço. E acho fantástico, assim. Né? Meu marido não. O marido é aquela pessoa que fica pensando nos números. Eu não. Eu vou só no tchum, 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 tchum. É assim que eu faço. Tá? Mas isso é treino, né? Você vai aprendendo a ter, na verdade, esse elo de ligação com Deus, com o universo. Tá? Essa é boa. Como conquistar homem traumatizado? Gente, pra que você vai querer homem traumatizado, homem estragado? Acho um porre, gente. Homem traumatizado é um porre. Entendeu? A gente pode fazer uma guia de internação para ele, a gente pode encaminhar para o psiquiatra, para a pessoa citar. Gente, a mulher, ela acha que ela é salvadora de homem. Ele é traumatizado, Fernanda, ele foi traído. Ele caiu da calói quando ele era criança, bateu com a cabeça. Ele se ralou inteiro, Fernanda. Aí ele ficou de castigo atrás da porta, a professora botou ele atrás da porta. Sabe, Fernanda, a mulher dele traiu ele com o açougueiro da esquina. Então, a gente tem umas coisas assim. E a gente acha que a gente vai curar o homem. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muito homem que usa o trauma como uma forma de não assumir um relacionamento com você. Uma forma de justificar o mau comportamento dele. Então, assim, eu penso, eu não tô aqui pra consertar ninguém. Eu não tô aqui pra ficar fazendo ninguém, sabe? Não sou babá de ninguém, não vou ficar aqui, sabe, lambendo o chão que a pessoa pisa porque o cara foi traumatizado, mesmo porque eu penso o seguinte, todo mundo aqui sofreu trauma, certo? Todo mundo aqui se ferrou na vida. Todo mundo tem situações que marcaram a gente. Nós somos seres humanos. Então não é só ele que caiu da calói, a gente também caiu. A gente também se ferrou. Então eu acho que a pessoa, na verdade, se esconde atrás de um trauma. A pessoa é uma forma que ela tem de dizer, eu não posso assumir um relacionamento com você. Eu não posso me casar, eu não posso porque eu não consigo confiar em ninguém porque eu fui traído. Porque me enganaram. Porque me ferraram, porque minha mãe não me amou do jeito que eu queria. A minha mãe não me tratou do jeito que eu queria, minha mãe me abandonou. Claro que isso são traumas, mas todo mundo tem, gente. Então a gente fica muitas vezes, eu tenho que conquistar esse homem traumatizado. Não, eu acho o seguinte, ele tem que se tratar para daí eu pensar se eu vou querê-lo na minha vida. Então quando o homem vem com essa coisa de trauma, eu falo, puxa, eu sinto muito por você, mas você precisa procurar ajuda então. Você precisa fazer uma terapia, você precisa cuidar da sua cabeça, porque como é que você vai se relacionar na sociedade se você é uma pessoa traumatizada? Porque você praticamente acaba virando um psicopata, né? Em potencial, porque se você é um traumatizado, você não consegue lidar com isso, você não tem maturidade para isso, você precisa procurar um profissional da saúde que vai te ajudar. Porque senão fica difícil, né? Porque eu também tenho meus traumas, eu também passei por muita coisa, mas eu trabalhei minha cabeça. Então eu quero ter uma relação saudável, eu quero viver, eu quero poder fazer as coisas, eu não quero uma pessoa que não está pronta, eu não tenho saco. Engraçado que a gente só vai ter esse tipo de pensamento, normalmente depois dos 60 anos de idade. Depois você viu muita coisa, você entendeu muita coisa, aí que você começa a ser mais prática, sabe? Mais sambada. Você fala, eu vou ser mais sambada na vida. Eu não vou ficar mais com essa não, de ficar tentando consertar ninguém, tentando resolver o problema de ninguém. Tá bom? Vai por mim. Vamos ver outra aqui.
Dicas para quem está estudando para concurso. Estudar. Acho que a gente tem que estudar bastante, não tem outro jeito, tem, gente? Alguém me conta. Tem que estudar e como estudar também, né? Não dá para sair estudando qualquer coisa, de qualquer jeito. Aí a gente pode entrar numa outra seara, por exemplo, quem tem TDAH, que tem déficit de atenção, que a cabeça sai viajando. Então, assim, tem formas e formas de estudo. Eu indico, principalmente lá no aplicativo vizinho, procura a Priscila Sertec, do Mentora. Procura ela porque ela ajuda bastante, ela já passou em concurso, então ela tem toda essa bagagem, essa experiência, e ela vai conseguir direcionar, ela posta um monte de conteúdo lá, é muito bom, né? Ela tem todo o processo dela de mentoria, então assim, existe uma forma mais eficaz de você conseguir aprender, né? De você conseguir memorizar, porque concurso é isso, né? Você tem que memorizar, você tem que treinar, fazer as provas para treinar, mas assim, o básico de básico, básico mesmo para concurso, gente, é estudar, né? Não tem outra coisa, né? Tem que estudar, tem que ter uma determinação, uma perseverança de, enquanto eu não passar, eu não paro de estudar. Então, você tem que se programar durante a semana, se você trabalha, por exemplo, quais são os períodos que você vai conseguir estudar e realmente se comprometer com você. Porque tem muita gente que fala, eu vou estudar, mas estuda um pouquinho, aí depois está lá jogando videogame e, passou a semana inteira, não pegou numa folha. Então, de repente, assim, se você tem dificuldade de se concentrar, você pode até fazer pausas. Então, por exemplo, eu vou ler agora 2 páginas, ler 2 páginas, para, dar uma volta na casa, volta de novo, mais 2 páginas, e assim você vai, entendeu? Tem que ser assim, tem que estudar a melhor forma para você, de você estudar. Quantos anos tinha quando teve empresa? Olha só, minha primeira empresa eu tive com 16 para 17 anos, eu já era emancipada, porque fui emancipada por conta do divórcio dos meus pais, né? Então, eu tive que ser emancipada. Então, a minha primeira empresa foi com 16 para 17 anos. Era uma empresa chama trapo industrial. Não sei se vocês conhecem. Tem a estopa e tem o trapo industrial que é feito de malha. Então, são malhas que são costuradas com máquina reta, máquina industrial. Então, foi a primeira coisa que eu resolvi que eu ia fazer. E acontece assim, primeiro, eu tive que fazer um investimento alto em maquinário. Né? Eu tinha que contratar costureiras que sabiam mexer com a máquina reta industrial. E eu tinha que montar, na verdade, isso. Então, a montagem era feita com muitas pessoas. Então, a margem de lucro era muito pequena. Então, assim, não era uma coisa que eu via a longo prazo, na verdade. Não dava para você, de fato, ganhar muito dinheiro com aquilo. Você tinha mais aborrecimento, mais trabalho do que qualquer outra coisa. Além do que era insalubre. Por quê? Porque você tinha que comprar esses retalhos de confecções, né? Então, ia para São Paulo, nas grandes indústrias, nas grandes confecções, e você comprava esses retalhos todos, a sobra, né, daquilo que era costurado. Aí eles colocavam nos sacos. Na hora que você ia tirar aquilo, gente, vinha uma poeira, subia uma poeira, você inalava aquilo era muito insalubre. Então, acabei abandonando aquilo, tá? E aí, a outra empresa que eu tive, depois já era formada já e tal, que era empresa de tecnologia, né? Que eu trabalhei durante muito tempo implantando o sistema para a área logística portuária, né? Eu criei, na verdade, patenteei um RP logístico web, foi o primeiro no Brasil a ter, né? Trabalhei durante alguns anos assim e também era muito desgastante, muito cansativo. E aí chegou uma hora que eu já estava infeliz naquilo, porque primeiro que eu não parava em casa, né? Como eu falei, eu comecei a trabalhar com consultoria, então cada hora eu estava numa empresa diferente, num lugar diferente, então eu não tinha vida. Então, também, assim, não estava feliz daquele jeito. Não estava bom daquele jeito. E aí, foi a hora que eu resolvi, falei, eu vou trabalhar numa multinacional mesmo, que pelo menos eu vou ter tranquilidade mental. E eu fiquei 8 anos trabalhando na minha última multinacional. Foi muito bom. Era chefe nível Brasil lá. E aí, foi quando eu comecei, já me interessava pela área de mente humana. Foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu montei o blog lá atrás, lá em 2011. E montei o blog, depois fui para o YouTube, e aí acabei fazendo 10 pós-graduações, e foi quando abri também a editora, né? A empresa de publicação, onde é publicado os meus livros, todas as palestras, né? E hoje eu atendo em terapia as pessoas também, em consultoria, atendimento individual, e também tem todas as palestras na plataforma mulhercava.com. Então, essa foi minha trajetória no mundo do CNPJ, tá, gente? Mas ter CNPJ no Brasil não é uma coisa fácil, porque você tem que pagar impostos, você tem que pagar contador. Então, assim, quando você trabalha numa empresa, na verdade, você está debaixo de um guarda-chuva, né? Faça chuva ou faça sol, seu salário cai. Quando você é empresário, você tem que pensar em tudo.
Inclusive quando você vai tirar férias. Porque se você não tirar férias, você não ganha. E não tem ninguém que faça por você aquilo. No meu caso, não tem nada. Eu não posso substituir uma pessoa. Eu não posso mandar uma pessoa aqui no meu lugar fazer live. Eu não posso mandar uma pessoa gravar vídeo. Eu não posso mandar uma pessoa atender em terapia. Tem que ser eu mesma, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho que me programar para isso, tá? Vamos ver outra aqui. A pessoa colocou aqui, me manda uma dica. Uma dica? Você tem que fazer tudo aquilo que você pode para você se sentir bem. Você se sentindo bem, já é 50% para você conseguir criar todas as outras coisas. Tá bom? Estou solteira há 4 anos, não consigo arrumar namorado. A gente precisa ver o que está por trás disso. Não consegue arrumar namorado, não aparece ninguém que você se interesse, tipo vacas magras total, não aparece absolutamente ninguém. Ou até parece o que quem aparece não tem nada a ver com você. Porque muitas vezes, dependendo das experiências que a gente tem, principalmente aquela experiência com aquela relação que é mais traumática, aquela relação que você vai lá pro fundo do poço, e a gente fica com a manhaca de relacionamento de homem, por exemplo. E aí só começa a aparecer gente que não tem nada a ver. Homem casado, homem com fimose, homem que já é casado com a mãe, homem viciado, sabe? Gente que você vê que não tem nada a ver com você. Então, é justamente porque lá dentro você talvez acreditou que relacionamento afetivo seja uma coisa muito ruim, muito perigosa, que vai acabar com a tua raça. Aí é difícil. Então, a gente tem que fazer um trabalho para descobrir o que é, o porquê, depois do que isso começou a acontecer. Para a gente chegar no X da questão e dissolver isso. Entendeu? É assim que funciona. Normalmente a gente faz esse processo em terapia mesmo, tá? De que forma dar um basta sutil em ex que só procura quando quer intimidades? Eu acho que eu gosto muito da sinceridade, ou seja, eu vou de acordo com aquilo que eu tô sentindo. Então, quando o cara só quer vir atrás de mim porque ele quer dar uma furunfada, eu falaria para ele o seguinte, olha, querido, a gente até então sempre se divertiu muito, estava tudo indo muito bem, mas eu estou num momento de vida agora que eu estou querendo outras coisas, sabe? Eu quero namorar, eu quero entrar numa outra relação. Então, eu acho o seguinte, terminado está, nós não somos mais namorados, então não cabe mais a gente ficar de conversa, ou a gente ficar trocando mensagens, ou a gente, enfim, pra cama. Acho que isso é de uma outra fase da nossa vida. Agora eu quero realmente entrar num relacionamento, em outro relacionamento. Ah, mas você já conheceu alguém? Não, ainda não. Ah, então a gente pode continuar saindo. Não, na verdade eu não quero. Não acho isso saudável. Ah, mas a gente não pode ser amigo? Quem sabe no futuro. Hoje eu não acho saudável pra gente. Tá bom? Você é uma ótima pessoa, adoro você, sempre terá um lugar especial no meu coração pra você, mas nesse momento eu realmente eu tô querendo outras coisas pra mim. Tá bom? Um forte abraço e fique com Deus. É assim que a gente fala, tá? Fala sobre o silêncio. O silêncio, né? Bom, eu vou falar 2 formas de silêncio. Bom, primeiro, eu acho silêncio um luxo. Se você fosse me perguntar, Fernanda, qual que é o maior artigo de luxo para você hoje em dia? Não é bolsa, não é carro, não é nada disso. Para mim é o silêncio. Silêncio é luxo. No mundo que a gente vive hoje, aonde tem barulho, escapamento de moto, gente berrando, construção, o silêncio é sublime. Eu adoro o silêncio, por isso que eu adoro a noite, né? Porque à noite fica tudo calmo. Fica aquela coisa gostosa que a gente pode pensar. É a hora que eu entro em contato com o meu eu, é a hora que eu me acalmo, é a hora que eu entro em contato com o universo. Então, eu amo o silêncio. Então, nesse aspecto, acho que a gente não tem nem que discutir. A gente vai falar, Fernanda, eu gosto de barulho, eu gosto de música alta. Por quê? Você está tentando silenciar a franga da cabeça com barulho? Tudo tem um motivo, né, gente? Eu preciso estar no barulho, eu preciso ligar rádio e televisão ao mesmo tempo. Por quê? Tem medo de ficar sozinha? Tem medo de se sentir sozinha? Então eu deixo o cachorro latindo do meu lado e não mando o cachorro calar a boca? Tem gente que é assim, né? O cachorro tá lá, eu não sei como que a pessoa aguenta, gente, aquele cachorro latindo. Fala com o cachorro, olha pro cachorro, faz um carinho no cachorro. Não, a pessoa quer o cachorro latindo justamente para não se sentir sozinha. A pessoa liga a televisão para não se sentir sozinha. Então, que medo é esse de se sentir sozinha, né? É a pergunta que fica.
E o silêncio nos relacionamentos, né? Bom, tem a primeira pergunta da nossa colega aqui que falou sobre narcisista, que eu até falei sobre o tratamento do silêncio, que a pessoa faz isso de propósito mesmo, para punir a outra com o silêncio. E tem o silêncio que muitas vezes a gente precisa colocar esse silêncio, se silenciar com relação a uma pessoa que não está num bom comportamento com a gente. No sentido de, pô, o cara tá folgado, o cara tá ignorante, o cara tá me ignorando, o cara tá me deixando no vácuo, ele não quer assumir o relacionamento comigo, tá me fazendo de gato e sapato, eu preciso dar o silêncio para ele, eu preciso dar minha ausência para ele. Para quê? Para ele perceber que o negócio não tá indo pelo caminho que eu quero. É justamente nesse silêncio, muitas vezes, que o homem vai escutar você. Ou seja, eu dou um passo para trás, eu fico em silêncio, e aí no momento que ele estiver pronto, com as orelhas bem abertas para escutar aquilo que eu tenho para dizer, aí eu vou falar. Então o silêncio muitas vezes pode ser estratégico. Então eu falei, como se você não colocou nenhum tipo aqui de silêncio específico aqui para mim, então eu estou falando para você sobre vários silêncios. Será que dá para eu responder mais alguma aqui, gente? Como lidar com a ex do meu atual, inclusive os filhos para nos atrapalhar. Gente, isso é um problema, né? Tem muita ex-mulher, ex-companheira que tem filhos com o seu namorado e aí usa muitas vezes a criança. Isso vai acontecer até a hora que ela perceber que ela está dando murro em ponta de faca. Então o que eu vou te falar é o seguinte, não entre no jogo dela. Porque o que ela quer de fato é atrapalhar, ela quer que você brigue com ele, ela quer que você brigue com ela. Então assim, ela quer criar um furdunço. Então não entre no jogo. Na hora que você não entra no jogo, vai chegar uma hora que ela vai perceber que ela está dando murro em ponta de faca. Tá? Claro que o assunto não é tão simplista assim, tem muita coisa envolvida, inclusive, precisa ver, inclusive, como é que está a postura do seu atual namorado, do seu atual companheiro com relação a essa ex e com relação aos filhos. Mas assim, entenda o seguinte, o problema não é teu, o problema é dele. Então você não tem que se estressar com isso não. Entendeu? Mas como eu falei, a questão não é tão simplista assim, tá, gente? Bom, vamos finalizando aqui a nossa live, que vai dar 1 hora que a gente já está aqui conversando, né? Eu gosto dessa proximidade, né? Eu gosto de tá aqui com vocês. Eu agradeço, o pessoal tá mandando um monte de comentário aqui, eu não consegui ler, porque como eu peguei as perguntas antecipadamente, eu falei, deixa eu responder essas perguntas e depois a gente faz uma live só pra gente ficar de papo aqui, né? Eu fico até pensando, eu vou ligar a câmera pra ficar de papo com vocês? Como é que é isso? A gente fica só conversando? A gente pode marcar até um dia à noite, né? Um dia que seja, tá um calor, que seja bom pra todo mundo. A gente agenda, o que vocês acham? Da gente a gente poder conversar, bater um papo, né? Fazer umas fofoca, jogar a conversa fora, ficar aqui de papo furado, que é bom também, né? A gente ficar de papo furado. A gente pode fazer isso até numa sexta-feira, que é o dia que eu vou dormir mais tarde. Aí eu pego aqui um vinhozinho, uma gin tônica, e a gente fica de papinho, como se a gente estivesse no bar conversando. O que vocês acham? Eu super topo, assim. Só que tem que ser mais tarde, o horário que a minha filha já dormiu. Minha filha vai dormir lá pelas 10h30. Então, pra mim, teria que ser mais tarde. Porque aí eu posso ficar mais tempo com vocês conversando. Eu não preciso nem fazer aqui. Eu vou lá pra minha sala de TV e a gente fica todo mundo lá na minha sala de TV conversando, batendo papo, como se vocês estivessem comigo. Eu acho que seria ótimo. O que vocês acham? É só vocês me falarem um dia melhor. Pra mim, o melhor dia é sexta-feira. Porque aí no dia seguinte eu não preciso acordar cedo, eu não tenho compromisso. Mas aí sexta-feira também eu sei que vocês gostam de ir para happy hour, sei que vocês gostam de sair, né? Mas a gente pode combinar. Ou no domingo à noite também pode ser. Domingão, fazer uma domingueira. Né? Aí não vai ser no escritório, não. Vai ser uma coisa mais informal mesmo, vai ser uma coisa lá na minha sala de TV, com a minha super lareira. Vocês vão até conhecer minha sala de TV, gente. É super aconchegante. Adoro ficar lá. Eu vou pra lá todo dia à noite, depois que eu atendo todo mundo depois das 11 da noite, é a hora que eu fico lá. Porque é muito aconchegante, eu relaxo muito, sabe? Acho que a gente precisa disso, a gente precisa relaxar um pouco, a gente precisa se conectar com a gente de novo, que nem eu falei, né? E, bom, ficou um monte de pergunta aqui, gente, que eu ainda não respondi. Eu vou ter que fazer outras lives com vocês para responder. Ficou muita pergunta, eu acabo me estendendo nas respostas, né? Eu tô olhando aqui, ó.
Olha quanta gente que eu não respondi. Então vai ficar para a próxima, tá, gente? Que não deu para eu responder todo mundo aqui, tá? Espero ter conseguido sanar as dúvidas de quem me mandou as perguntas, tá? Faço isso com carinho imenso. Aquilo que eu puder ajudar, aquilo que eu puder entregar. E aqui eu acho o TikTok maravilhoso, né? Porque as redes sociais de uma forma geral, porque a gente consegue, eu consigo entregar essa ajuda para as pessoas de uma maneira que ninguém precisa pagar, né? A gente está aqui, a gente está conversando, a gente está batendo papo, a gente está rindo, a gente está refletindo, a gente está se analisando na vida. Isso é muito importante, né, gente? Quero deixar um beijo, um abração bem apertado para todo mundo que me acompanhou aqui nessa primeira live aqui no TikTok. Tá bom, gente? Beijo, até a próxima.